Polícia Civil prende suspeitos de envolvimento em roubo de veículos de luxo em estacionamento particular no Aeroporto Internacional de Viracopos. Entre os detidos, 2 menores de idade. Já estão abertas as inscrições para a Corrida Integração 2024. Essa aqui é a camisa dos 10K. A gente vai trazer quais são as novidades para essa edição. Na reta final do primeiro turno da Série B, o Guarani volta a vencer, enquanto a Ponte segue sem ganhar como visitante. E uma frente fria avança para o estado de São Paulo e deve trazer queda nas temperaturas amanhã. Agora, no EPTV2. 7h12. Boa noite para você, uma boa semana. A partir de hoje e nas próximas 2 semanas, os nossos telejornais vão ser exibidos aqui da nossa redação. Isso porque estamos preparando novidades para o jornalismo da IPTV. Será uma surpresa muito especial para você que nos assiste todos os dias. Portanto, em breve a gente revela o que está chegando por aí. Aguarde, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito. Enquanto isso, aproveite o nosso cenário, aqui a nossa redação. É aqui que nascem as notícias que levamos até você. Falando em notícias, já vamos para as notícias desta segunda-feira. Lembra daquele roubo que aconteceu em junho desse ano dentro de um estacionamento particular no aeroporto de Viracopos? 8 veículos foram roubados por uma quadrilha e a Polícia Civil, desde então, começou a investigar o caso e hoje, durante uma operação, prendeu 2 homens e apreendeu 2 adolescentes suspeitos do crime. Esses são 2 dos presos na manhã de hoje durante a operação da Polícia Civil da Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista do Aeroporto Internacional de Viracopos, com o apoio da DEIC, Divisão Especializada de Investigações Criminais. Eles foram detidos em Campinas. 2 menores também foram apreendidos, um de 15 anos em Campinas e outro de 14 anos em Arujá, na Grande São Paulo. Nós tivemos 7 locais para cumprimento, em que nesses 7 locais teríamos 5 alvos. O roubo aconteceu na madrugada do dia 22 de junho. Imagens de câmera de segurança mostram a chegada dos criminosos, todos encapuzados. O de blusa laranja sai do banco do carona e já rende o manobrista. Outro abre a porta de trás do furgão branco e 7 homens descem do veículo. O motorista da van dá ré e deixa o local. Segundo a vítima, o manobrista, que foi ouvido pela polícia na época, os criminosos estavam armados com fuzis. 8 veículos foram roubados nesse dia, sendo 6 caminhonetes e 2 carros. 4 foram recuperados horas depois. Essa imagem ajudou a polícia a identificar os membros dessa quadrilha. No mês passado, um menor já tinha sido apreendido por suspeita de envolvimento nesse crime. Inclusive, ele é um dos menores apreendidos novamente na manhã de hoje. Na época, o adolescente foi flagrado quando trocava placas de um carro no Jardim Angara, em Campinas, e disse que o veículo tinha sido roubado em Viracopos. Dentro do veículo foram encontradas chaves de outros 3 automóveis que também tinham sido furtados. Um deles havia sido levado do estacionamento no aeroporto e os demais em outros pontos da cidade. A polícia disse que esse roubo de junho tem relação com um outro crime que aconteceu no mesmo estacionamento do aeroporto de Viracopos em abril deste ano, quando 3 caminhonetes foram furtadas. O estacionamento é administrado por uma empresa que possui a cessão para explorar a área e não é administrado pelo aeroporto. Possivelmente tem a participação de 10 indivíduos que a gente conseguiu nas imagens lá iniciais. A gente tem alguns alvos, identificados, mas as investigações continuam no sentido de elucidar todo o fato criminoso. De acordo com a Polícia Civil, o adolescente de 15 anos apreendido hoje participou dos 2 crimes, o roubo do mês passado e o furto do mês de abril. Segundo a delegada, ele inclusive tinha forte participação dentro da quadrilha. Era uma das pessoas que arquitetava os crimes e recrutava outras pessoas para participarem dos roubos. Ele mesmo organizava essa quadrilha e ele recrutava as pessoas para cometer esse tipo de crime. O que a gente está apurando é um crime qualificado com uso de armamento pesado, adulteração de sinal identificador de veículo, associação criminosa. Agora ele tem a internação provisória dele decretada pelo juízo e ele fica 45 dias na Fundação Casa. Chama atenção, nesse caso aí 2 adolescentes envolvidos num crime grave, num crime de bastante violência, em que foi utilizado um fuzil, Então chama muita atenção.
O adolescente é apreendido em Campinas, que tem 15 anos, já tinha passagens pela polícia por crimes patrimoniais com violência. E o adolescente apreendido em Arujá, de 14 anos, participou de um arrastão em Campinas em outubro do ano passado. Durante a operação desta segunda-feira, também foram apreendidos celulares, roupas usadas no crime e também uma arma falsa. E ainda, segundo a polícia, os maiores de idade presos hoje vão responder pelo crime de corrupção de menores. E o número de apreensões e prisões em casos de tráfico de drogas aumentou nas regiões de Campinas e Piracicaba, é o que aponta o levantamento feito pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Veja comigo na tela esses dados que já estão aparecendo para você. Os números levam em conta o primeiro semestre desse ano e também de 2023. Nos 6 primeiros meses de 2024, houve um aumento de quase 2% nas ocorrências no estado todo. Já em Campinas e região, as apreensões e prisões, olha só, aumentaram quase 10% na comparação dos semestres. Na região de Piracicaba, esse número é de 2,6%. E as ocorrências nos casos de tráfico de droga continuam. Hoje de madrugada, a Guarda Civil de Indaiatuba prendeu 5 pessoas e apreendeu mais de 300 quilos de maconha e haxixe. Estavam distribuídos em 3 carros e um imóvel. Os agentes receberam informações da Guarda de Capivari de que um veículo estaria transportando tijolos de drogas. Ele foi encontrado em uma rua do bairro Jardim Morada do Sol, em Indaiatuba. Suspeitos que estavam perto tentaram fugir usando outro veículo, mas foram cercados. Na abordagem, 3 carros vistoriados tinham tijolos de drogas e uma balança de precisão também foi apreendida. Na casa estava a maior quantidade, 138 tijolos de maconha. As drogas foram pesadas e somaram 305 quilos de maconha e quase 2 quilos de haxixe. 5 pessoas foram presas em flagrante e uma adolescente que estava na casa foi apreendida e liberada. O caso foi registrado no plantão policial de Indaiatuba. 7h18. A gente fala agora de saúde. Temos um destaque que acabou de sair no G1 Campinas. Você já acompanha com a gente, inclusive com o QR Code na tela. De acordo com a Secretaria de Saúde de Campinas, a cidade registrou o menor número de novos casos de dengue desde a primeira semana de 2024. Dados do painel de arboviroses mostram que na semana entre 7 e 13 de julho, Campinas registrou 307 novos casos e possui outros 236 em investigação. No auge da pandemia, a nossa metrópole notificou mais de 8.500 casos em apenas uma semana no mês de abril, lembra? Vale destacar que Campinas vive ainda a pior epidemia de dengue, com 117 mil casos e 48 mortes em 2024. Apesar da queda na transmissão do vírus, agora em julho, o patamar segue acima do esperado para a época e a Secretaria de Saúde de Campinas reforça a importância das medidas de prevenção para interromper o ciclo de transmissão do Aedes aegypti. Mais detalhes então, só acessar o G1 Campinas, QR Code aparecendo para você na tela. Vamos para a previsão do tempo? Tem virada no tempo prevista para amanhã, um alívio na secura e também nas temperaturas, não é isso? Júlia Bucheroni, minha parceira de todas as noites, aqui comigo também, direto da nossa redação. Boa noite. Boa noite, Nath. Boa noite para você que nos assiste. Pois é, a gente tem sim mudança prevista no tempo, só que hoje a gente ainda teve um dia de muito calor e tempo seco e por conta disso, infelizmente, mais queimadas registradas aqui na nossa região. A gente tem até imagens de um incêndio aqui da região que foram flagradas por telespectadores. Olha só, o que a gente está vendo são queimadas na rodovia Anhanguera, em Limeira. O fogo atingiu uma área de mata seca, a gente acompanha essas imagens, elas mostram as chamas. Isso aconteceu agora à tarde no quilômetro 135, que fica perto do retorno para Cosmópolis e para Arthur Nogueira. E segundo a concessionária responsável por esse trecho, que é a Autoban, o fogo já foi controlado, mas as imagens impressionam bastante, muita fumaça. E esse é o mesmo incêndio que a gente está vendo imagens agora, porque o fogo atingiu as margens da rodovia Deputado João Herman Neto, na entrada de Cosmópolis. As imagens feitas por um motorista mostram também muita fumaça, inclusive atrapalhando a visibilidade de quem trafegava por ali. As equipes do Corpo de Bombeiros e da
da Autoban foram acionadas para conter as chamas. O fogo foi apagado por volta das 6 da tarde, então a situação foi controlada, só que entra na nossa conta, infelizmente, de mais um caso de queimada aqui na região, tudo por conta desse tempo seco que vem aí de muitos e muitos dias, Nath. A gente vem enfrentando aí semanas sem chuva aqui na região. A boa notícia é que essa frente fria pode trazer um chuvisco para a gente, não é uma chuva generalizada, e também vai melhorar a umidade relativa do ar. É isso, a gente tem então uma frente fria que já está formada, ela está lá no sul do país, mas entre hoje, agora à noite e amanhã, ela passa aí pelo litoral de São Paulo. É uma frente fria que a gente chama de marítima, então ela passa mais para o oceano e não no continente. O que significa isso? Os efeitos dela não são tão fortes aqui para a gente, por isso que é um efeito bem pontual. Aqui na ilustração a gente consegue ver então mais ou menos a localização dela. Ela não está tão em cima ainda do estado de São Paulo, mas para amanhã ela traz mudanças. Quais são? Queda nas temperaturas, as máximas ficam entre 19 e 20 graus, então realmente é muito frio. Hoje, por exemplo, Campinas ficou em 30 graus de máxima, a gente tem uma diferença aí, uma queda de 10 graus pelo menos na temperatura e alívio então em relação à umidade relativa do ar. Tem pouca chuva prevista, cerca de 4 milímetros, é pouca coisa, mas os meteorologistas indicam que isso já vai ajudar o índice de umidade relativa do ar, então esse tempo seco a gente vai ter um alívio, mesmo que pontual, para amanhã. Falando então nas temperaturas, nas instabilidades, se a gente mudar aqui a ilustração, a gente vê, olha só como tá bem forte essa questão da instabilidade. Esse desenho mais forte em azul é justamente a frente fria nesse momento, essa imagem de satélite, mostrando que agora sim ela está um pouco mais próxima aqui do estado, por isso que é amanhã que a gente tem essa mudança mais radical nas temperaturas, mas agora à noite já dá para sentir um ventinho mais gelado. Falando então agora sim das temperaturas, olha só as máximas previstas para amanhã na nossa próxima tabela aqui. Campinas, ó, máxima de 20 graus, como eu falei, então uma diferença comparando com hoje, queda de 10 graus, amanhece em 18 e a máxima é de 20, a gente tem aí 2 graus só de diferença e durante a noite fica ainda mais frio, 15 graus amanhã, então à noite em Campinas, bem gelado mesmo por conta dessa frente fria. Amplitude térmica, que é justamente a diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima, para Piracicaba é de 6 graus, então bem baixa também, Piracicaba que fica no máximo em 21 graus, muito frio. E olha só na previsão estendida para reforçar que é uma mudança muito pontual. Então amanhã em Santa Bárbara do Oeste máxima de 21, mas entre quarta e sexta-feira as máximas variam entre 28 e 29 graus, então já volta a esquentar. E reparem aí na precipitação, né, que é a chance de chuva, para amanhã 2 milímetros previstos, bem pouquinho. Nos próximos dias não tem mais chuva prevista. Tá bom, Júlia, e daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre a estiagem. O governo do estado divulgou hoje um plano para ajudar as cidades em situação de emergência. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Muito obrigada pelas informações e a gente está aqui na expectativa dessa frente fria amanhã. Combinado, até amanhã. Boa noite. Boa noite pra você. Boa noite. E atenção motoristas, o trânsito na estrada do Bong, que é a Avenida Jaime Pereira em Piracicaba, segue interditado. Na quarta-feira, um geólogo de uma empresa especializada vai vistoriar a pedreira. E a informação da prefeitura é que a estrada seja liberada até semana que vem. 3 dias atrás, 2 pedras se soltaram da pedreira que fica ao lado da avenida. De acordo com a prefeitura, uma das rochas ficou presa na grade de contenção e a outra, que tem cerca de 1 tonelada, atravessou a avenida. Felizmente, ninguém se feriu. A pedra foi retirada hoje mais cedo. A Guarda Municipal esteve no local para impedir que motoristas atravessassem a barreira. Moradores da região do Bong e Jupiá e motoristas que precisam usar o trecho reclamaram da situação com a nossa equipe e também do desvio que tem que fazer com a estrada interditada. Tá complicado, hein? Porque é o transporte, o meio mais rápido de transporte. Tem que dar a volta lá em cima lá. Perde mais ou menos meia hora aí pra mais, né? Não faz tempo que já tá esse problema aí, já não é de hoje, né? Já faz tempo já. Dá uma mexida, para, depois volta tudo de novo. E a tendência é cair mais, é melhor pra criar ali pra cima como que tá. A estrada do Bong chegou a ser interditada outras vezes pelo mesmo motivo. Uma queda de rochas entre o final de 2022 e início de 2023 deixou a avenida fechada por meses. Em março desse ano, a Prefeitura de Piracicaba encomendou um laudo geológico para identificar se havia riscos de novas quedas. A partir desse laudo, a Prefeitura foi instruída a construir uma vala e também a cortar uma árvore na parte superior da pedreira do Bong, medidas que já foram tomadas.
Pausa rápida por aqui. Na sequência, você vai ver com a gente. Já estão abertas as inscrições para a Corrida Integração 2024. E esse ano tem novidades, hein? E já tem gente no clima se preparando para essa disputa. No futebol, o Guarani conquista a primeira vitória depois de 13 jogos na Série B do Brasileiro. Já a Ponte Preta vai encerrar o primeiro turno sem vencer fora de casa. Voltamos, mais um rio da região sofre com despejo de poluentes. Hoje recebemos a denúncia de moradores reclamando da situação do Rio do Peixe em Socorro. Dá uma olhada. O leito do rio foi tomado por uma espuma de coloração branca. O despejo teria partido de lavanderias industriais localizadas na zona rural de Munhoz, em Minas Gerais. A moradora que fez a imagem disse que essa situação se repete com frequência e há muitos anos. A Prefeitura de Socorro afirma que tem denunciado a situação a diversos órgãos ambientais, além do Ministério Público Federal, e disse ainda que atua com ambientalistas locais na busca de uma solução para esse problema. A CETESB confirmou que o despejo é feito por lavanderias industriais do sul de Minas e não pode fazer uma fiscalização em outro estado. Nós cobramos, então, órgãos ambientais de Minas Gerais e, por enquanto, não tivemos retorno, mas claro que a gente vai seguir fazendo essa cobrança também para o nosso estado vizinho. E o governo do estado instituiu um plano para combater a estiagem prolongada. A falta de chuva tem prejudicado o abastecimento de água em pelo menos 11 cidades de São Paulo. Na nossa região, Arthur Nogueira e também Vinhedo já decretaram estado de emergência. Vamos conversar sobre isso com o nosso repórter Pedro Torres para entender na prática o que muda agora para os municípios que vivem essa situação crítica de estiagem. Boa noite para você, Pedro. Oi, Natália. Boa noite para você. Boa noite também para todo mundo que está ligado no IPTV2. Esse plano, ele foi denominado de Plano Estadual de Resiliência à Estiagem. E consiste no seguinte, por parte do governo do estado, né? Ações preventivas, ações de combate e também de comunicação, né? Ações educativas, justamente para minimizar os efeitos, né? Os danos causados por essa estiagem, por esse tempo seco que a gente tem vivido aqui na nossa região nos últimos tempos. Então, na prática, os municípios que estiverem, né, que decretarem estado de emergência, eles vão poder acionar o governo do estado para receber água para o reabastecimento, né, e também recursos financeiros para adotarem medidas necessárias, por exemplo, para auxílios para produtores rurais que tiverem problemas com a escassez. Então, são essas medidas na prática. Outra questão também é que o plano ele quer estimular parte da população, né, para a população, o consumo consciente da água, ou seja, para o pessoal economizar nessa época. E outra preocupação é sobre as queimadas. Por isso, é previsto o fornecimento de equipamentos para conter incêndios florestais para os municípios. Como a gente sabe, as duas cidades com a situação mais crítica na nossa região são Arthur Nogueira e Vinhedo. Na semana passada, Arthur Nogueira informou que os reservatórios operavam com 20% da capacidade. E um rodízio preventivo estava sendo adotado em toda a cidade. O rodízio de abastecimento de água também segue para moradores de Vinhedo. A estação de tratamento de água, a ETA 1, que atende 74% da cidade, está funcionando com 32% do volume disponível. É bem pouco, né? Então, a gente reforça que não só para Arthur Nogueira, não só para Vinhedo, a necessidade é de economizar água. Então, como eu disse, esse plano é uma atitude, uma resposta do governo do estado para essas medidas preventivas. Então, é o poder público agindo, mas também depende da população, depende da gente economizar água para a gente sair dessa estiagem sem maiores danos. Eu volto com você, Natália. Boa noite novamente. A população precisa colaborar também, não só as autoridades. Muito obrigada, Pedro.
Mudando de assunto agora, estão abertas as inscrições para a Corrida Integração de Campinas. O site já aparece para você na tela, corridaintegração.com.br. A edição de número 39 da maior e mais tradicional corrida do interior do estado vai ser no dia 29 de setembro, com a largada na Praça Arautos da Paz, no Taquaral. Fique ligado porque esse ano tem novidades como brindes nos kits. Os repórteres Jefferson Barbosa e Gustavo Biano contam pra gente. 1, 2, 3. Aqui tem história, hein? E contando. 20, 21. São 21 medalhas de integração. A primeira é de 1999. Não estava preparado, o que ninguém deve fazer, né? Mas depois eu fui me preparando e hoje eu me preparo o ano todo. De lá pra cá, o seu Paulo acompanhou quase todas as edições. Só desfalcou a prova de 2016 por questões de saúde. Esse período presenciou as transformações de uma das principais provas de rua do interior de São Paulo. Era sábado à tarde, lá no Largo do Rosário, a largada. Subi a Moraes Salles, que foi uma das minhas metas, foi subir aquilo lá sem caminhar. Né? E depois foi mudando, foi para o Taquaral, teve largada em frente ao ginásio municipal e agora a largada na Arautos da Paz. Acho que quando foi para Arautos da Paz a integração se encontrou, né? Ficou um percurso muito bom. A integração é uma corrida que não para no tempo e que vai se modernizando a cada temporada. Quem já acessou a página para fazer inscrição certamente percebeu que ela está de cara nova. E para chegar nesse novo layout, eles usaram uma câmera térmica que registra a temperatura corporal, além do movimento e o destaque para essas expressões aqui, ó. Tudo isso que justifica o novo lema da Corrida Integração, sua experiência vencedora. E quem participar nesse ano, correndo ou caminhando, vai levar no peito, olha aqui, ó, o percurso da prova. Essa camiseta laranja é para quem for correr nos 10 quilômetros. A vermelha também é para os 10K, mas na categoria Premium, que tem outros benefícios que eu vou explicar já já. Quem correr nos 5 quilômetros vai de azul claro e de azul escuro quem caminhar. Agora tem novidade para quem comprar a inscrição Premium. O kit vai trazer mais brindes. Além disso, 40 sortudos vão ganhar o bilhete dourado, que já garante de graça a inscrição da prova especial do ano que vem, que é quando a integração completa 40 anos. Os bilhetes vão ser distribuídos de forma aleatória nos kits entregues para os inscritos. Quem quiser sair na frente na prova de 10 quilômetros também tem essa opção. Vai ser um adicional para largar logo atrás da elite e ganhar ritmo já no começo da prova, sem ter que dividir o espaço com a maioria. Além de garantir a participação na prova, os atletas também podem começar a entrar no clima da corrida, no perfil oficial no Instagram. Lá tem vídeos de influenciadores e profissionais da saúde, que já começaram a compartilhar dicas que vão ajudar durante a preparação para a prova. A cada semana, a gente aumentando os KM. Escolher um lugar agradável, onde você pode estar desenvolvendo sua corrida. Priorize uma alimentação boa, regrada. 2 pontos importantes: aporte proteico e hídrico. Lembrando que mente tranquila e alimentação equilibrada são dicas de ouro para você conseguir completar uma boa prova com muito rendimento e eficiência. O seu Paulo já está antenado nas novidades e nas dicas. Desde fevereiro a gente vem se preparando para correr a integração, os 10K. Se eu completo a prova e vou bem, eu fico contente. Se eu não baixei o tempo, não tem problema, o ano que vem tem de novo e a gente vai. O intuito de quem é amador é se divertir na corrida. Reforçando para você, as inscrições podem ser feitas até o dia 23 de setembro pelo site corridaintegração.com.br. E depois de 13 jogos, o Guarani voltou a vencer na Série B do Brasileiro e agora tem um novo treinador. Já a Ponte Preta vai encerrar o primeiro turno com uma campanha fraca como visitante. A Ponte Preta ainda não conseguiu vencer fora de casa na Série B. Contra o Sport, não foi por falta de chances. O time pernambucano fez 1-0 com Fabrício Domingues. Voltou, Domingues! A Macaca empatou ainda no primeiro tempo com a cabeçada de Gé.
No segundo tempo, Gé teve 2 oportunidades de virar o jogo. No mano a mano, passou o Igor, levou pro pé direito, Kaique França! Ih, rapaz, errou, Gé cara a cara, bateu! Pra fora! Mas foi Fabrício Domingues quem marcou mais uma vez. No fim da partida, o goleiro Pedro Rocha foi expulso por ter agredido o zagueiro Alisson Cassiano. Cartão vermelho, Pedro Rocha. É bobo o cartão, hein? Não justifica a falta de controle do Pedro Rocha. Como a Ponte já tinha feito as 5 substituições, o atacante Renato foi pro gol. E o Sport fechou a conta com Tite Ortiz, 3-1. Renato Tite Ortiz! Acho que a gente tem que parar de dar desculpa. Infelizmente, o primeiro turno nosso fora de casa foi muito ruim. Dentro de casa, pelo contrário, está sendo muito bom. E a gente tem evoluído. Falta ganhar jogo, né? O resultado, mas a evolução é nítida. A equipe alvinegra está em 12º lugar, com 23 pontos em 18 partidas. Precisa melhorar bastante para o segundo turno, conquistar essas vitórias fora, porque dentro de casa a gente é muito forte e a gente vai conseguir brigar no campeonato. Aqui no Brinco de Ouro, o Guarani voltou a ganhar na Série B, depois de um jejum de vitórias que durou por 13 jogos. O novo técnico do Bugre, Alan Al, acompanhou a partida contra o Brusque em um camarote, com a presença do presidente André Marconato. Alan Al passou pelo clube em 2021. Ele tem 45 anos e vai ser o 5º técnico do Bugre nesta temporada. Chegou para substituir Pintado, demitido na última sexta-feira. Contra o Brusque, quem comandou o time foi o auxiliar fixo Marcelo Cordeiro. Nós temos a chance de terminar o primeiro turno, né, com uma pontuação melhor e aí sim, né, embalar no segundo turno. É um novo campeonato onde as equipes já vão se conhecer, né? Chegando um novo treinador também, já pega um clima melhor, porque é muito difícil você chegar num clube onde o time vem de 13 jogos sem vencer. O Guarani acertou 2 vezes a trave. Bateu de perna canhota na trave. Também parou em grandes defesas do goleiro Matheus Nogueira. Sensacional, Matheus Nogueira! Até que no início do segundo tempo, Matheus Bueno fez o gol do alívio. A gente tem trabalhado muito forte todo esse tempo e a gente não estava conseguindo um resultado positivo, mas a gente nunca deixou de trabalhar, a gente sempre acreditamos e hoje feliz pelo esse resultado, porque a gente estava merecendo fazer a tempo já. Reinaldo poderia ter ampliado. Arrancou, saiu cara a cara, bateu pro gol, pra fora! Mas o jogo ficou mesmo no 1-0. O Bugre, que continua em último lugar, não comemorava uma vitória desde o dia 11 de maio. Tiraram um peso muito grande e eles viram do que eles são capazes de fazer. Eu tenho certeza que essa vitória é a mudança de chave que a gente precisava. Pela atuação, principalmente, não só pelo resultado, pela vitória, pela atuação. Boa noite, boa semana e até amanhã, direto aqui da nossa redação.